vez que somos viajantes e tu me perguntas, que é viajar? E eu respondo com uma palavra, é avançar. Experimentais isso em ti, que nunca te satisfaças com aquilo que és, para que sejas um dia aquilo que ainda não és. Avança sempre. Não fiques parado no caminho. Nos versos de Santo Agostinho, encontro o verdadeiro sentido do que viagem representa para mim. Passagem. Quando andamos pelo mundo, entendemos o quanto somos únicos e ao mesmo tempo podemos perceber que não estamos sós. Atravessar fronteiras físicas invisíveis é a forma mais linda de fazer uma comunhão com o nosso estado de humanidade, e caminhar em outras terras nos possibilita enxergar que não existe um único horizonte. Viagens nos produzem memórias que nos acompanham pela vida. Pode ser uma estrada, uma música que alguém estava tocando numa praça, a vista da janela de um trem, um completo desconhecido que conversamos no aeroporto, uma corrida entre os passageiros para não perder o voo. Pode ser a emoção causada por um pôr do sol lindo ou o deslumbramento de quem vê neve pela primeira vez. Às vezes é a voz de alguém, outras é um grande amor que ganhamos e perdemos em uma viagem, como se todos os sonhos coubessem dentro de um cartão de embarque. Viajar não é só para sagitarianos com ascendente em aquário e mentes inquietas como a minha. Viajar é justamente uma forma bela e emocionante de se inquietar e fazer da nossa passagem uma linda jornada. Eu sei que o momento em que estamos vivendo não é o mais propício para planejar viagens, mas apesar das fronteiras fechadas, ainda existe muito o que fazer com as nossas almas viajantes. A pandemia não vai durar para sempre. Então, nesse episódio do meu aniversário, pensei em muitos outros temas que poderiam me retratar, mas nenhum deles me representaria mais do que o desejo incessante de atravessar caminhos por aí, com um coração livre e uma mochila nas costas. Vamos viajar? É uma conversa. São devaneios. São problematizações. São banalidades. São tentativas de fazer uma travessia mais leve, mas também mais atenta. Eu sou a Flor Reis. E eu sou a Thay Pascoal. E esse é um convite para ser adulto. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Bom, como vocês já perceberam, temos aniversariante! Aê! Temos um aniversário sagitariano! E é claro, tínhamos que falar de viagens e de transformações através de viagens. Não podia mesmo ser outro tema. Quando eu escuto ela falar esse texto, eu falo, cara, esse texto define essa pessoa, entendeu? Então, realmente não dava para ser outro tema. Mas antes da gente falar muito sobre viagem, eu queria agradecer a vocês por essa semana que a gente teve. Acho que todo mundo sabe do que a gente está falando, porque foi o único assunto da internet nessa semana, que foi a retrospectiva Spotify. Já é muito maior do que a retrospectiva da Rede Globo há algum tempo, na minha vida, há muito tempo. E a gente, nesse ano, estava como produtora de conteúdo no Spotify, o que foi uma coisa surreal, assim, pra gente, embora a gente já esteja lá há um tempo. Foi muito surreal aparecer na retrospectiva das pessoas, no top 5 das pessoas. Essa semana a gente também chegou a 10 mil plays nos nossos episódios. No Spotify, né? No Spotify, exatamente. Foi uma semana muito legal, muito massa, e a gente agradece demais a vocês por estar com a gente nessa jornada. E sejam sempre bem-vindos, vamos embarcar em mais uma viagem. Então, gente, realmente foi muito legal. 10 mil plays, assim, pra internet pode parecer até um número pequeno, mas pra gente que é como a gente sempre fala, né, uma mídia completamente independente, uma produção independente, depende muito do nosso tempo, da nossa disposição para produzir. Então, a gente comemora sempre que a gente consegue atingir um número novo. Estamos muito felizes, porque a gente projeta, né? A gente tem várias ideias, vários sonhos, mas a gente nem imaginava que a gente ia estar na lista das pessoas. Então, além de tudo, foi uma surpresa, aquele gostinho. Exatamente. Gostinho de surpresa, assim, de receber um reconhecimento tão legal e ver que a gente tá na lista junto com outros programas que a gente admira muito, com mídias muito grandes, né? Então, foi muito legal, gente. Muito obrigada por vocês acompanharem a gente. E eu acho que foi uma grande lição pra mim, que é que mesmo quando tudo tá muito ruim, às vezes tudo meio cagado, assim, né? A gente precisa valorizar
os pequenos momentos de vitória. A gente tem que se dar o direito de celebrar quando a gente conquista coisas ou quando a gente está muito feliz, porque isso faz com que a gente ultrapasse esses momentos difíceis da vida. Então, essa foi uma semana de celebração pra gente. Meu aniversário é só dia 14, então não se esqueçam, dia 14, segunda-feira, mas a gente está lançando esse episódio essa semana e a gente vai celebrar. Falar de viagem é reconhecer que apesar do momento difícil em que a gente não pode viajar, que a gente tem que esperar para poder viajar, para quem gosta, a gente tem o direito de celebrar e de rememorar a vida. E aí a gente queria trazer uma mensagem de que dá para inserir a viagem nas nossas vidas como um culto à vida mesmo, um culto à nossa existência, né? Como investimento em si, né? Na sua jornada particular, assim. Sim, e de autoconhecimento, e que viagem a gente sabe que não é para todo mundo, porque a gente está falando aí de uma realidade de muita desigualdade, mas que é possível para a gente aderir na nossa vida de diversas formas e conhecer, né? Para quem não conhece, às vezes acha que não gosta de viajar ou acha que é muito difícil, mas pode ser que esse seja um convite para você se dar uma chance de conhecer esse universo. Sim, de se espalhar pelo mundo. A nossa vida é cheia de travessias e jornadas, né? Internas e externas. E eu fiquei pensando que nas últimas décadas, as pessoas começaram a viajar mais e mais, né? Viajar de avião, por exemplo, era inacessível para gerações anteriores às nossas. Ficou muito mais acessível nos últimos, 20 anos. E os deslocamentos se tornaram muito mais fáceis, né? Para você achar uma passagem, para você achar o hotel, reservar o hotel, ver várias opções de hotel, ver várias opções de passeio, tudo isso ficou muito mais fácil com a internet e em faixas de preço muito mais variadas, né? Você consegue fazer opções muito mais acessíveis, opções que caibam no seu bolso, assim. Muito mais pessoas tiveram realmente acesso nos últimos anos. Na última década, né? Na última década, essa foi uma diferença grande. Pessoas que nunca tiveram acesso antes a viajar passaram a ter, né? Exatamente. E eu acredito que a gente está cada vez mais cidadão do mundo e cada vez mais interessado em desbravar o mundo, né? Claro que nesse momento e por algum tempo no futuro, a gente tá nessa fase muito atípica em que a gente não pode circular, pelo menos não da mesma forma, né? Claro, tem gente que tá viajando, tem várias pessoas que estão viajando, mas são outros tipos de viagens. O que também eu acho que é bem legal, que é essa coisa de você descobrir como que dá pra fazer, sabe? Você pegar o teu carro e você acampar no meio do mato, você pode fazer. Você ir pra um lugar que vai estar vazio, sabe? Que realmente vazio é algo que você pode fazer. Eu acho legal a gente sair dos nossos scripts automatizados de como que se viaja também, né? E a gente começa a olhar mais para perto, né? Eu acho que, Sim. especialmente, poxa, um ano inteiro, né? 2020 inteiro, agora a gente vai virar 2021 com esse mesmo propósito, esse pensamento aí. E talvez não seja possível fazer as mesmas coisas que antes, mas se você olhar para perto, né, da sua casa, mais fácil, mais acessível, talvez tenha muitas coisas que a gente não olharia antes. Claro que as nossas almas viajantes não estão verdadeiramente livres, assim. Ainda que a gente pegue o carro e vá para outro lugar, assim, para dar uma escapadinha, aquela consciência de que a gente não está completamente livre mais, sempre vai existir, né? Mas a gente quis falar desse assunto até nesse momento para entender melhor por que isso tem tanta importância pra gente, né? Por que sair do teu lugar e conhecer algo diferente, e estar em outro lugar, por que fazer essas travessias faz tanta falta pra gente, é tão importante, né? Então, para trazer uma visão pra gente de uma pessoa que fez, né, dessa paixão que é viajar, o seu trabalho, a gente convidou. Ela é uma grande amiga minha, a Mara. Nós trabalhamos juntas por anos no mundo corporativo, em empresa, em posições de liderança. E aí, ambas fizemos aí opções de vida de trabalhar com as coisas que a gente ama, e a opção dela foi trabalhar com viagens. Então, a Mara vai falar um pouquinho pra gente de como a viagem transformou a vida dela. Vamos ouvir a Mara. Oi. Nossa, que honra estar participando hoje desse episódio lindo, especial de aniversário dessa minha amiga, dessa mulher incrível que eu amo, que eu só agradeço ao universo por você existir, tá? E obrigada, te amo, viu? Parabéns. E falando de um tema que, né, é o tema que é a cara dela também, e que é a minha vida, que faz parte da minha vida, do meu estilo de vida,
e como profissão também. E a pergunta, né, como viajar transformou a minha vida? Transformou completamente, né? Eu sou formada em turismo, me formei há 20 anos atrás, quase. E eu só fui perceber quanto a viagem é transformadora e quanto a viagem pode nos tornar pessoas melhores recentemente, sabe? Coisa de talvez 10 anos atrás, quando eu realmente comecei a viajar com outro olhar. E de lá para cá, assim, isso foi crescendo muito em mim. Eu fui me tornando uma pessoa melhor a cada viagem que eu fazia. Eu fui expandindo, eu fui abrindo minha mente, eu fui entendendo que a gente não existe uma verdade absoluta, que a gente precisa estar aberto e saber que são muitas realidades, né, nesse mundo. Então, viajar não, para mim não é só ir visitar um local e tirar fotos bonitas. Viajar para mim é entender a história, a cultura daquele local, entender por que aquela gente vive daquela forma, o que eu posso, né, aprender com isso. E isso foi me abrindo, sabe, para um mundo, para um universo que todo mundo, e eu comecei a entender que era importante, o quanto importante é que todo mundo pudesse ter esse olhar também, entender que a vida não é só aqui, sabe? Que existem todas essas histórias e possibilidades mundo afora. E aí, né, 3 anos atrás eu mudei, eu larguei tudo, eu larguei toda uma vida, né, que eu havia construído, um trabalho em outra área, mas em que eu estava, né, no auge da minha carreira. E aí eu abri uma agência, né, comecei a batalhar em cima disso. Hoje eu sou especialista na Índia, porque foi o país que mais, né, me expandiu, assim, em termos de sair da caixinha mesmo. E, cara, é muito bom ver que eu me tornei uma pessoa melhor e que eu posso ajudar outras pessoas nesse sentido também. Isso que a Mara fala da importância de você ver que não existem verdades absolutas, né? É uma coisa muito incrível, porque quando, assim, eu, por exemplo, sou uma pessoa que tive muitas oportunidades na vida de viajar, então eu já viajei muito. Eu acho que quanto mais quilômetros rodados a gente tem, mais a gente consegue entender a viagem como uma experiência de vida. Porque é óbvio que a primeira vez que você vai num lugar ali que é muito turístico, que a imagem, né, você tem uma imagem na cabeça, você vai querer tirar 1000 fotos turísticas naquele lugar. Você vai querer pular e tirar uma foto no ar. E eu acho isso muito ok, maravilhoso, tá tudo bem. Mas desde que isso faça parte da sua experiência, de que você não vá lá para fazer aquele checklist, para chegar lá no monumento, check, sabe? Ai, cheguei aqui na Torre de Pisa, check. Agora eu vou correndo para, entendeu? Para Torre Eiffel, check. Se tiver ali a oportunidade de estar naquele lugar, experimentar aquele lugar de verdade. Tomar o sorvete da banquinha que tem ali. Não vai lá no McDonald's pegar uma casquinha, sabe? Coisas que são muito singelas, mas que é um novo olhar sobre a viagem, como uma experiência de vida, né? Sim, e deixar as coisas te tocarem, né? Deixar os acasos da viagem te tocarem, assim. Porque eu acho que a gente falou isso do último episódio, que a gente planilha tudo, né? Que a gente planilha a viagem, que a gente programa tudo. E ok, é difícil não planejar, até porque o planejar a viagem tem todo um gostinho, né? E porque o tempo é curto, né? Sim, você quer fazer aquelas coisas que você quer fazer, mas às vezes fica uma grande planilha de checks pra você dar, de coisas pra você cumprir. E aí você não se permite ser tocado por aquele lugar, pelos acasos, pelas coisas que podem acontecer, por uma pessoa, uma música que você ouve e você vai seguindo pra você ver o que era. Eu acho que é muito importante isso, deixar espaço pra essas coisas, assim, sair um pouco da cultura de produtividade, pelo menos na viagem, assim. É bem comum, né, que a gente faça todo um cronograma, daí você pega, hoje em dia, já abre o Google Maps, aí você fala, nossa, daqui eu vou andando, vai ser 850 metros. Daí depois eu entro no metrô na estação tal, por exemplo, quando você está fazendo uma viagem para um lugar assim. E daí, de repente, não é interessante isso. É interessante você pensar, ó, tem esses X lugares que eu quero conhecer,
E vamos viver, vamos andar na rua, vamos pegar um transporte público, vamos entrar na lojinha bonita, de repente você tá passando, né, pra ver ali, comprar um doce. Se você tá com todos os horários e todos os, né, os programas agendados e sua ideia ali tá muito fechada, não vai ter espaço pro acaso, né? Sim, sim. Eu fiquei pensando que fazer uma viagem com uma pessoa com um budget menor que o seu, isso já aconteceu com a gente, né? Sim. É algo que te faz fazer outras coisas, é algo que te faz bater muito mais perna, pegar mais metrô, pegar mais ônibus, trem. Ai, enfim, saudades, né, gente? Pegar metrô, ônibus, trem. Mas quando você tem uma restrição, isso é até legal, né? Quando você tem uma restrição, você se obriga a sair da tua zona de conforto, assim, a fazer coisas diferentes, a contornar aquela dificuldade que você tem. E às vezes isso te traz coisas maravilhosas. Uma vez a gente tava viajando e a gente chegou numa praça que tinha uma... Lembra? Que a gente tava sofrida. Cansada. E que aí a gente... Cansada. E a gente achou um restaurante no meio do caminho e a gente sentou comer uma massa. Aí a gente viu que era fome. Porque a gente melhorou 200%. Claramente a nossa infelicidade era fome. É verdade. Aí a gente saiu desse restaurante felicíssimas e a gente andou 3 quadras e a gente chegou numa praça que tava tendo uma festa de Santo Antônio. Uma feira. Tinha uma feirinha com comida, Com drinks, com gente pulando, com uma banda maravilhosa, era uma banda incrível. E foi uma das coisas mais legais, assim, porque foi um acaso de viagem. Sim. Porque foi o Deus do acaso, assim. Porque a gente não tava com uma agenda pra ser cumprida, né? E o que eu acho mais legal é quando você chega, assim, num lugar como uma praça, que tem gente de vários lugares do mundo. Tem pessoas ali de diversas culturas, falando várias línguas. E, de repente, você olha em volta, assim, daí você fala, nossa, somos todos tão diferentes. Daí, de repente, começa uma música e todo mundo começa a se abraçar e dançar e pular. Daí você fala assim, nós somos tremendamente iguais. Exatamente. Isso acontece, a gente vivendo num país de proporções continentais como o Brasil, isso acontece dentro do Brasil. Eu me lembro de ir pra Salvador e os amigos do Davi estarem tendo uma conversa, assim, na banca de acarajé, que já é um troço que pra gente não existe, comentando qual que era a melhor praia, assim, de pegar no final do dia, no final da quinta-feira. Não, mas aquela é melhor porque o mar é mais tranquilo. Não, mas aquela é melhor porque dá pra estacionar tal lugar. Eu que nunca morei em praia, eu fiquei, gente, olha as conversas que essas pessoas têm. Olha os debates que essas pessoas têm. E é algo assim, é tão distante e ao mesmo tempo é tão próximo. É isso que você falou, assim. São tantas vidas que é possível a gente estar vivendo, né? Isso eu acho muito... Isso a Mara fala. E eu acho muito bonito, assim. Você pensar... Você chegar num lugar e você fala, olha só, essas pessoas estão vivendo essas outras vidas totalmente diferentes. Olha, eu podia estar vivendo a minha vida desse outro jeito, né? Sim, e isso, de tudo que a Mara também, ela fala, e o motivo dela, né, o que motivou ela a abrir uma agência de viagens, e a forma como ela vê viagens, a forma como ela quer oferecer as viagens para os clientes, não tem a ver com o PIN que você vai colocar no teu mapa, porque, é lindo, nossa, eu adoro aqueles mapas que você coloca em casa e vai pintando, vai pondo os pinzinhos, tem vários aplicativos que fazem isso, mas também tem várias pessoas que colocam lá no seu perfil do Instagram, embaixo, tipo assim, sei lá, o nome da pessoa, Fabiola, embaixo, 58 países. Aí o outro é Luiz, 36 países. E aí, pra mim, já perde o sentido. Isso me dava muita agonia, porque eu sempre segui muitos perfis de viagem pra ficar vendo. São coisas que estão dentro da minha realidade e coisas que estão muito fora da minha realidade, mas que é o tipo de, até entretenimento que eu gosto de consumir. Sim. Gosto de ver a viagem dos outros, adoro ver gente que viaja com pouca grana e, de repente, tá lá passando 3 meses na Ásia, conhecendo, sabe, 12, 13 países, fazendo, tipo, tudo em hostel. Adoro acompanhar. Dificilmente eu vou fazer isso. Assim, eu vou passar, tipo, 3 meses da minha vida morando de hostel em hostel, mas eu adoro assistir, né? Eu gosto desse entretenimento. Só que esse número de pins que a rede social, a galera começou a marcar e começou a usar aplicativo, começou a me gerar, uma pessoa que gosta de viagem, começou a me gerar uma ansiedade. Então, assim, quando a gente foi viajar a primeira vez, né? Eu, a Flor e a Dani, que está aqui nossa plateia hoje. Sim. Quando a gente foi viajar a primeira vez, nós 3, assim, pra mim não havia problema nenhum. Pra mim, Tayane, tipo, de eu ir num lugar que eu já tivesse ido.
Eu não sentia isso, assim, tipo, ai, não, eu não vou nesse Porque lugar. eu já fui. Porque eu já fui. Mas eu sinto que naquela época eu ainda anotava num aplicativo, tipo, ia pintando, assim. Aham. Eu sentia, pô, mas eu viajei pra caramba dessa vez, entendeu? Eu investi meu tempo, meu dinheiro e não tenho PIN. Não que fosse um pensamento direto, Sim. mas o fato de estar contando ali quantos países você já foi, parece que você entra numa competição com você mesmo. E daí você não vai para aquela viagem que é o melhor lugar para aquele momento da sua vida. Você vai porque você ainda não foi. Virou muito bem de consumo, né? Não, eu não fui, então eu vou num lugar novo. Não vou naquele lugar que eu já fui. Vai, gente. Se você foi há 2 meses atrás, eu duvido que você vai fazer a mesma viagem, porque a gente não é a mesma pessoa. Exato, cada vez é uma vez. Cada vez é uma vez, cada viagem é uma viagem. Toda vez é como se você não tivesse conhecido aquele lugar antes, a não ser que você realmente vá pra fazer sempre as mesmas coisas. Que tá tudo bem também, eu acho. Se você é muito apegado e você gosta de ir sempre pra mesma cidade fazer as mesmas coisas. Tem muita gente que faz isso, né? Tem muita gente que faz isso. Que vai todo ano para o mesmo lugar. Seja um hotel fazenda, seja uma viagem em família para sei lá, alugar uma casa. Vejo muito isso, né? As pessoas alugam uma casa num determinado lugar para a família toda e vão todo ano. Acho legal. Não é o meu estilo de viagem, porque eu gosto de experimentar coisas novas, né? Olhar para o mundo de um jeito diferente. E essa coisa de a gente observar as diferentes culturas faz com que eu também me reconheça cada vez mais como brasileira, né? Porque eu acho que antes de muitas pessoas terem acesso a viajar, a gente permitia, né, que esse preconceito contra brasileiro, e a gente mesmo falava, né, do tipo, mas tinha que ser brasileiro viajando. A gente adora ser vira-lata. Né? A gente tem a síndrome do vira-lata, que é se sentir, né, inferior em relação aos países da Europa, enfim, quando na verdade eu fico muito brava. Muito mesmo, brava. eu já vi. Porque assim, eu tenho realmente cara de gringa. Tenho, eu sei disso, acontece às vezes das pessoas confundirem, mas isso não significa que eu seja menos brasileira, entendeu? Meu jeito de falar, de me comunicar, de estar no mundo, de me vestir, a minha cultura, eu sou brasileira. Você não vem me falar, mas você nem parece brasileira e achar que isso é um elogio, gente, pelo amor de Deus. Eu me reconheço como brasileira, sou brasileira, esse país é um caos, mas é o meu caos, entendeu? Não, e já aconteceu com a gente muitas vezes, né? Da gente falar assim, cara, a gente é ótimo, por que a gente fica se xingando desse jeito? Olha esses gregos aqui, que povo grosso, sei lá, não, sabe? Tem vários lugares que a gente, tipo, se sentiu extremamente educada. De falar assim, meu Deus! Porque é esse o estigma, né? De que a gente é mal educado, de que a gente é isso, de que a gente é aquilo outro. E as pessoas, né, caracterizam o brasileiro como mais mal educado, assim. Eu e a Flor, Um estigma altamente classista, né? Total. A gente tava juntas em Portugal, inclusive. E aí uma pessoa portuguesa falou pra gente assim, mas nossa, vocês nem parecem brasileira. E aí a gente só se olhou assim, ó. Aquele olhar, sabe aquele olhar, né? Aquele olhar do tipo assim, quê? O quê, senhora? Repete na minha cara. Não dava pra gente rasgar tudo, porque não era uma senhora, assim, totalmente desconhecida, era uma pessoa conhecida. Mas a gente não gosta. Eu sei que temos ouvintes em Portugal, portugueses. Brasileiros são ótimos. Somos irmãos, tugas e zucas. Para com isso, gente. Viajar é um troço que realmente transforma a vida da gente, né? São muitas as narrativas ficcionais e biográficas de pessoas que viveram grandes transformações internas em viagens, né? Comer e Rezar e Amar, o On the Road, o Into the Wild, o Diário de Motocicleta, os livros do Amir Klink, Velejador, os livros e filmes de viagens são inúmeros. Até eu já escrevi sobre isso. O meu primeiro conto publicado foi uma história de uma viagem. Uma personagem que ganha uma viagem para Londres num sorteio do shopping e ela acabou de terminar um relacionamento e ela vive o luto dessa relação assim, em trânsito, numa viagem que caiu no colo dela. E eu acho que essa ideia que a gente faz até sem perceber vem de uma sensação ou de uma consciência muito profunda e não muito explicável racionalmente de que essas jornadas externas também nos transformam, né? Eu acho que é isso que a gente está aqui argumentando, que para isso poder te transformar, você tem que não planejar tudo, porque aí a vida não te surpreende. Se você não deixa margem para a vida te surpreender, você não vai ser transformado. A minha mãe falou para mim uma vez que viajar é ver a vida da gente de longe. E isso faz muito sentido para mim, assim. Às vezes, teve vezes na minha vida em que eu viajei para lugares que nem eram tão distantes, mas que eram em momentos muito transicionais, assim, em momentos que eu precisava muito me retirar da minha realidade. E que foi, assim, um troço que não tem preço conseguir
me retirar da minha realidade, ver a minha vida de longe, assim, e olhar pra minha vida e falar, nossa, olha até onde que eu vim, olha onde que eu cheguei, tá, o que que eu posso fazer agora? E que essa distância física que eu tomei da minha rotina, da minha vida, do meu trabalho, daquela realidade ali de dentro do meu apartamento, era necessário eu me remover fisicamente daquele lugar para eu conseguir me transformar internamente. Eu acho que isso é muito, muito verdadeiro, assim. Por isso que a gente tem tanto amor, eu acho, por viagem, né? Eu amo Airbnb. Eu adoro ficar em Airbnb porque eu gosto de fingir que eu moro naquela cidade, assim. Eu gosto de ter a minha casinha naquela cidade. 2 dias, né? 2 dias. E ver onde que tem padaria perto. E ver, eu falo, ó, aqui tem um sapateiro. Se eu morasse aqui, era aqui que eu ia levar meus sapatos, entendeu? Eu não vou morar naquela cidade. Mas a minha lua em peixes precisa fingir que eu moraria ali. Mas não serve pra todo mundo, né? Tem gente que não curte Airbnb. Cada Que as pessoas não gostam dessa sensação de ficar na casa do outro. Gente, pra mim, quanto mais casa do outro for, mais eu gosto. Eu pego na estante, eu abro os livros, eu vejo as dedicatórias dos livros. Eu adoro imaginar como seriam as pessoas que montaram aquela casa. Eu conheço pessoas que tiveram experiências que não gostaram de Airbnb, ou tem pessoas que não gostam de hostel, tem gente que só fica em hostel, tem gente que só gosta de ficar na casa das outras pessoas. Então, eu acho que é uma coisa muito de experimentação, assim. Sim, não tem uma receita básica, né, que vai funcionar pra todo mundo. E muitas vezes a gente acha que a gente precisa de muito dinheiro pra viajar, de que precisa de muito dinheiro pra viajar. E é claro que existem viagens que requer um planejamento financeiro, né? Porque você vai gastar mais dinheiro, vai sair um pouco do seu planejamento, mas é possível fazer várias coisas que estejam dentro do seu orçamento, porque é uma questão de escolha, né? E aí a gente tava conversando na pauta e não tem como não falar sobre intercâmbio. Sim. Porque tanto eu quanto a Flor fizemos intercâmbio no final da faculdade. Intercâmbio curtinho, daqueles de 3 meses, né? De work and travel. E aí a Flor foi para um lugar e eu fui para outro, né? Ela foi com um amigo, eu fui com outras amigas, né? Grupos separados no mesmo período. Mas foi uma experiência muito diferente para nós duas, completamente diferente, mas ao mesmo tempo muito intensa, do tipo uma das experiências mais intensas de toda a minha vida. Sim, foram os 3, 4 meses que eu vivi ali que foram os meses mais intensos, assim, da minha vida, junto com vários outros momentos que eu vivi, mas o intercâmbio foi importante, porque você tem que estar entregue um pouco para você viver um intercâmbio. Ou a própria situação acaba fazendo com que você se entregue, né? Porque você tá vivendo uma outra realidade, trabalhando, né? Sim, Vivendo e o com nosso aquelas não pessoas. era, tipo, ir pra uma casa de uma família, né? Com pessoas mais jovens casa fazem. de galera, entendeu? Não, era um apartamentinho ali quase sem móveis. Não, o meu era uma casona. Eu tenho que admitir que era uma casona de galera, né? A gente morava 3 meninas, que eram eu e minhas 2 amigas. Amo vocês. Um beijo, Ju e Gi. Mas eram mais 6 homens. A nossa casa era tipo uma república. E tinha muita festa, muita zoeira. E eu nunca tinha vivido isso na minha vida. Nada nem perto disso. Mas começou com muito perrengue. Porque nós chegamos lá, a gente não tinha casa, a gente não tinha emprego. Foi a maior confusão. Tomamos um golpe de uma agência aí. Hashtag não, e você foi golpe. Hashtag foi golpe. E eu acho que a gente passa perrengue de um outro jeito, assim, quando você tem que morar naquele lugar. E outra coisa, o meu foi completamente diferente do teu, mas o que pegou pra mim foi a possibilidade de ser outra pessoa, sabe? Porque aqui éramos estudantes de direito no final do curso, a gente já tinha trabalhado, claro, mas sempre na nossa área, em estágios na nossa área. A gente nunca tinha precisado fazer trabalho braçal ou trabalho pesado, porque a gente, né, isso tá fora da nossa realidade. Precisou, financeira, social. A gente vinha de uma realidade bastante protegida e, de repente, éramos essas outras pessoas. E tínhamos que nos relacionar em outra língua. Nossa, você ainda falava bem inglês, minha filha. Foi um perrengue a língua. E se colocar no mundo de uma outra forma, né? Como imigrante e como pertencente a outra classe social, assim. Mas comigo aconteceu muito que as pessoas falavam assim, mas você é estudante de direito? Aí eu falava assim, Aí eles falavam, mas o que você tá fazendo aqui?
Tipo assim, por que você tá aceitando trabalhar? Eu trabalhava na manutenção de uma estação de esqui. Não, a gente aceita fazer isso porque a gente glamoriza a cultura norte-americana. Não, A e gente não vai porque nem entrar é. nesse mérito. Não, e porque a gente sabia que não era a nossa realidade. Sim, e É porque era uma muito imersão, isso, né? uma Num outro imersão. mundo. É. Só que mesmo assim, né? Mas mesmo assim é uma rachadura na bolha que é muito importante. Muito. É um choque de realidade muito importante. Pra mim, assim, eu escrevi na minha pauta aqui do lado, foi isso, ó, intercâmbio, 2 pontos, choque de realidade. Porque eu saí de uma realidade que eu nunca tinha feito um trabalho braçal, que eu saí de uma realidade que eu tava muito protegida, e eu cheguei lá e esse hashtag foi golpe da agência me deixou bem desamparada, e que, assim, eu tive que ralar tanto nos meus primeiros dias, assim, no meu primeiro contato, que era achar casa, achar emprego, tava tudo nevado, escorregando, a gente teve que, tipo, andar pra ir batendo, eu fui batendo de porta em porta, em todas as portinhas da cidade, era uma cidade minúscula, eu fui, assim, desde das pousadas até, tipo assim, lavanderia, lojinha de Xerox, gente, entregando a minha idade, ponto Eu tô aqui com. pensando, não sei se nossos pais não colocaram a gente nisso sabendo que ia dar roubada, pra ver como que a gente se virava. Não, e assim, se eu não fizesse isso, a minha única outra opção era desistir e voltar. E sabe quando que uma pessoa com meu mapa astral desiste, gente? Quando ela está sem dentes, boxeada no chão, entendeu? Nocauteada, tomou um box. Assim, eu não ia desistir daquilo, entendeu? Tipo, eu tinha que me testar até o limite, porque eu queria muito. Então, foi uma prova de resiliência, assim, pra mim, para eu encarar o choque de realidade que eu estava sofrendo, que eu não tinha isso na minha vivência, e fez com que fosse uma experiência muito intensa, que eu conheci pessoas maravilhosas, tipo Maiara, uma de nossas melhores amigas da vida. Trouxe do intercâmbio, ok? Eu trouxe ela de lá. De uma viagem, entendeu? Que claro que eu fui num contexto todo privilegiado, como estudante, com meu pai bancando, mas que eu só pude ficar nessa experiência de meses lá e que eu consegui durar todos esses meses porque tive que abrir mão de muitos privilégios, de muitas concessões que eu tinha na minha vida aqui para poder fazer essa experiência. Ou outra opção era desistir. Sim, e foi um troço para além dos perrengues que a gente passou, assim, né? Ampliou o nosso espectro de visão, assim. Eu fico pensando como o tempo é relativo, porque a gente ficou 3 meses fora. E é como se fosse 3 anos, assim. 3 anos. O tanto de coisa o tanto que aquilo nos transformou internamente, assim. Sim, e tanto de experiência, né? Foi a minha primeira road trip da vida, comendo, a gente tinha, sei lá, uns $3 por refeição aí, por pessoa, para fazer. Para ser possível fazer uma road trip. A gente não tinha grana, a gente dormia em um motel de beira de estrada em 4 pessoas. Tipo, aquele motel de beira de estrada que todo filme de terror alguém morre. Nesse. Constrói caráter, gente. Isso constrói firmeza de caráter no ser humano. Não, e é uma questão de opção, né? Porque a gente Sim. podia ter juntado esse dinheiro em dólares, que pra gente naquela época era muito, mas a gente apostou na experiência. E comprado coisas, mas vocês apostaram na experiência, né? Isso. Então, vamos ouvir o segundo áudio da Mara. E será que viagem é pra todo mundo? As pessoas, né, têm a crença de que para viajar é preciso ter muito dinheiro. E eu acho que uma das minhas funções, assim, né, nessa terra, assim, nesse mundo, é dizer que não precisa, né? Existem muitas formas de viajar, né? Muitos estilos de viagem e também existem escolhas, né? A gente pode fazer escolhas. Eu fiz escolhas, eu sempre, depois que eu comecei a entender o quanto viagem era importante para mim, eu comecei a colocar na balança o que eu queria. Então, em vez de, né, quando eu conseguia guardar um dinheiro, que não era sempre, mas enfim, o dinheiro das minhas férias e o dinheiro que eu ia juntando ali, né, os pouquinhos que eu ia juntando no mês a mês, né, lá no passado, quando eu comecei a viajar, eu juntava para a viagem. Eu não trocava meu celular para o celular mais moderno, eu não comprava uma TV nova, eu não me importava, sabe, de estar comprando bolsa, sapatos, enfim, eu fiz escolhas, sabe, eu não tinha tudo isso, mas eu viajava, né, então eu acho que
A minha mensagem para as pessoas é essa, assim, comece a fazer escolhas, sabe? Comece a entender que muitas vezes você pode dizer, mas eu não tenho dinheiro para viajar, mas você, enfim, gasta dinheiro com tantas outras coisas, tenta guardar um pouco disso e fazer viagens em estilos mais baratos mesmo, sabe? Ficando em hostel, viajando às vezes, né, de trem em vez de pegar um voo, ou fazendo viagens aqui. Nosso Brasil é tão lindo, né? Viagens internas. Só uma questão de colocar na balança o que é mais importante para você. E eu posso dizer que começar a viajar é um caminho sem volta, assim. Então, tentem, porque vai ser transformador. Cara, isso que a Mara falou de fazer caber na tua vida me lembrou muito do nosso amigo Vinícius. Claro que a gente ia falar do Vina aqui. O Vina é o nosso amigo aquariano, óbvio, mais viajante do mundo, assim. E ele é super minimalista em tudo mais na vida dele. O dia que eu entrei na casa dele e que eu vi que ele só tinha uma ararazinha de roupa, assim, que não tinha nem 1 metro. 3 camisetas pretas. 3 camisetas pretas, 2 calça jeans. Só que o que acontece? Chega o final de ano, ele pega o notebookzinho dele, porque ele é advogado, ele advoga, e vai pro quê? Pra Tailândia, entendeu? Passa e 3 passa 3 meses. meses. E ele não compra, ele não programa nada, assim, desse período. Ele compra a ida pra cidade X, a volta 3 meses depois pela cidade Y, E vai. e ele só vai decidir o que ele faz quando ele chegar lá no lugar, entendeu? E claramente é uma escolha que ele faz por ele todo ano, né? Uma escolha, tipo, da alma dele, assim. É o que importa pra ele, é como importa pra ele gastar o dinheiro dele, entendeu? É como importa pra ele, não é nem só gastar o dinheiro dele, né, gente? Ai, sociedade capitalista. Como importa pra ele usar a energia de vida dele, né? É um investimento, assim, né? Qual é o investimento em dele, si, né? é um investimento, né? Ele investe nele mesmo, fazendo o que ele curte, né? Não só, assim, indo passar 3 meses, mas ele fez, acho que a última vez, uma viagem de uns 40 e poucos dias também, Sim. né? Talvez, não cabe 3 meses, mas então eu vou 40 dias, eu vou 1 semana, eu vou 10 dias, enfim. Faz caber e sempre altas aventuras, né, Vina? Nossa, sempre. Sempre aventuras maravilhosas. E são pessoas como Vina, assim, que me inspiraram muito para tomar a iniciativa de viajar sozinha. É claro que eu sou uma mulher, é claro que eu já não sou uma pessoa, assim, tão corajosa de, vou sem programar nada, ainda não desenvolvi essa coragem em mim, mas dentro do que eu podia fazer, eu não tinha ninguém para viajar e eu queria muito viajar, né? E aí eu me vi numa situação de, se eu não viajar sozinha, eu não vou, né? A primeira vez que eu viajei sozinha foi isso. Se eu não viajar sozinha, eu não vou ter com quem viajar. E aí eu fiz essa opção de viajar sozinha, sabendo que viajar sozinha é uma terapia. São 2 anos de análise, tá? Você tá lá andando sozinha, vagando dentro da tua própria cabeça. E pra mim foi maravilhoso, foi uma experiência assim maravilhosa. E pra mim a lição que ficou não deixe de fazer porque você não tem companhia. Eu adoro viajar sozinha, pretendo fazer muito isso ao longo da minha vida, ainda tenho vários planos, mas eu gosto muito de viajar em grupo, eu gosto muito de viajar com gente. Acho que são experiências completamente diferentes, mas o fato de eu preferir às vezes estar em grupo ou estar acompanhada não me impede, se eu tiver uma oportunidade e não tiver companhia, porque eu já experimentei viajar sozinha e rola. Então... E até experimentar, você não vai saber como é, né? Você não vai saber como é. Talvez não role, porque não é pra todo mundo. Às vezes é um pouco chato, acontece de ser um pouco chato. Mas escolhendo bem o lugar também, um lugar que seja mais acolhedor. E é muito diferente de uma experiência de viagem em grupo. Porque, por exemplo, eu viajei com a minha família inteira uma vez. E, gente, não é fácil, né? Como que você vai ajustar todos os desejos, todas as vontades e etc. Então, muitas vezes a gente vai adiando, né? Minha família quer tanto viajar sozinha, ano que vem. No ano que vem. Mas agora a pandemia, acabou de sair a vacina, fica pro ano que vem. Fica pro ano que vem, você nunca vai fazer. Porque realmente é uma escolha um pouco mais difícil. Mas pode ser que se você souber fazer boas concessões para fazer uma viagem em grupo, viajar com a tua família inteira, viajar com um grupo grande de amigos, implica em concessões, mas concessões que te permitem viver coisas muito maravilhosas, né? Sim, com certeza. Te trazer coisas que você não faria também se você não tivesse tendo que adequar os seus desejos, né? Eu acho que é um ótimo exercício. Foi impossível pra mim, quando a gente pensou nesse episódio, eu já comecei a me lembrar das nossas viagens e pensar em todas as nossas viagens. E teve uma viagem especial que a gente fez em 2017,
mais longa, que foi a minha primeira viagem pra Europa. E a gente, enfim, né, ajustou tudo, fez várias concessões, ficou com o cartão no vermelho e não sei o quê. Muito no vermelho. Muito no vermelho pra fazer essa viagem. E a gente fez uma coisa nessa viagem que deveríamos fazer em todas as viagens, gente, que é assim, gravar vídeo pra você mesmo. Entendeu? Ai, Porque a gente tira a gente sempre tira muitas fotos, natural, a gente tem smartphones nas nossas mãos, né? Eu tiro muita foto, às vezes eu dou uma panicada, assim, eu fico meio histérica da foto, mas é muito mais legal o vídeo. E não apenas porque é legal quando você filma o lugar, quando você gira a tua câmera do teu celular naquele lugar pra você ver o lugar inteiro, mas uma coisa que a gente fez nessa viagem, que eu fico assim, por que a gente não fez isso? A gente não faz todo Por dia. que a gente não fez isso nas nossas, sei lá, quando a gente tava na 25 de março batendo perna em São Paulo durante a faculdade. Lindo, foi linda aquela viagem. Queria ter vídeo daquela viagem. E fiquei pensando que o jeito que a gente fica em viagem, assistindo os nossos vídeos dessa viagem, eu fiquei pensando que é o que a gente fala nesse podcast aqui sempre, de tipo, se deslumbre, sabe? Se permita ser tocado pelas coisas e se deslumbre com as coisas. Eu assisti um monte de coisa, mas eu fiz aqui uma pequena seleção. Oh, meu Deus, eu tô coração de momentos disparado. só pra demonstrar, assim, a empolgação das pessoas. Oficialmente, pela primeira vez, com os pés no Mediterrâneo, transparente. Cheio de pedrinha gelada. Olha, gente. Mas tão maravilhoso. Meu Deus, que lindo. Olha isso, amiga. Vamos bater uma foto aqui, pelo amor de Deus. Olha isso. Ah, eu sei qual é a foto que eu tenho nesse momento. Estamos em Pompeia. Tayane tá sem chinelo. Ai, gente, que arrebentou. amor de Como é que ela tá Deus. Muziane de chapéu, porém eu sem sou chinelo. maravilhosa, mas descalça. Gente, sou maravilhosa E o descalça. que aconteceu? A gente estava procurando os mortos. A gente achou, A mas a gente, gente foi idiota. a gente achou, segundo a Dani, porém um italiano falou pra gente: entrada livre. Prostituta. Não sei o quê, prostituta. E aí a gente, que porra é essa? O italiano tá me chamando pra puta. Prostituta? Sua mãe é prostituta. A gente já tava A assim. gente já estava quase brigando com o italiano. Quando a gente botou o áudio-guia, era que aquilo ali era um bordel. Aquele lugar onde que a gente estava entrando era um bordel. Vamos sobreviver a essa viagem? Não! É Família claro que não. economiza, faz um funeral só. Tayane estava aqui falando, quando ela morrer e for cremada, we have nothing to do with this parking. Nothing! Nothing! Mas com as minhas cinzas vocês têm a ver sim. Tayane 100 anos, quer joga nós uma aqui, que vamos parte tá de plena suas ainda. cinzas jogadas em Mykonos. E daí Claro. Daniele disse, daqui a 2 semanas, né, amor? Porque não sobreviveremos a essa viagem. Isso é certo. Nós estamos subindo a ladeira, maior ladeira. Daniele, nunca mais falta academia, sua vagabunda. Acabou. Ai, que lindo! Eu amei! A gente muito histérica, berrando muito. Mas, gente, eu falei, quer saber? Eu vou mostrar isso. Jornalismo realidade. É isso que vale a pena. Nossa, gente, essa viagem foi muito especial. E a gente produziu material pra vida, sabe? E aí, quando eu vejo eu falando que eu quero ser cremada e eu quero ser jogada naquele lugar, eu tô proporcionando uma ótima viagem pros meus amigos no futuro, entendeu? Pra jogar minhas cinzas lá. Um pouco exagerada, porque eu tava bêbada. É importante dizer que nesse trecho a gente tava um pouco bêbado. E aconteceu uma coisa que eu me lembrei. Nesse dia, tava ventando muito, muito, muito. Vento assim, ó, tipo, de derrubar a gente. E eu saí de uma ruazinha, assim, e caí na rua direto do mar, assim, que vem aquele ventão. E eu tava com um vestido só de calcinha por baixo. E meu vestido voou quase que por cima da minha cabeça. Tinham 2 policiais. Eu paguei calcinha, tipo assim, não calcinha, eu paguei um semi-nudes. E aí eu virei pro policial e falei: I'm sorry! Eu paguei a calcinha e eu pedi desculpa, sabe? Ai, gente, são esses momentos surreais, né? É, lindo. Eu achei bizarríssimo assistir, porque eram vídeos originalmente, por isso que tem tanto barulho e tal. E a gente fala o tempo todo, fulana daqui a 10 anos, Flor daqui a 10 anos. E eu assisti, sei lá, 3 anos e uma pandemia depois, e eu já achei curiosíssimo me ver de longe, sabe? Como a coisa da viagem é se ver de longe. Já me sentindo em outro lugar da vida e aquilo teve um outro valor, assim, pra mim. E, enfim, é muito transformador mesmo, né? E
é muito lindo quanto a gente pode se entregar, né? Nessa viagem a gente estava ali de corpo inteiro, né? A gente estava ali vivendo muito. Então a gente vai contar histórias dessa viagem por muitos anos na nossa vida. Sim. Eu sou uma pessoa muito apaixonada em viagens, já vivi alguns amores de viagem. Nessa viagem especificamente, eu tive um encontro, não foi um grande amor de viagem, mas com uma pessoa super legal, maravilhosa. Me levou à noite para um olho mágico em Roma, que dava para ver o Vaticano inteiro por um olho mágico. Enfim, um lugar que eu nunca iria descobrir, né? Se eu não fosse uma pessoa muito apaixonada, né? Se eu não fosse uma pessoa que deixasse a vida me levar. Eu fico pensando que a gente tende a estar muito mais intenso e aventureiro e leve em viagem, né? E uma parte disso, óbvio, é natural, porque a gente geralmente está de férias, geralmente está no nosso momento de descanso. Mas eu acho que também, em alguma medida, a gente reserva esse tempo da nossa vida para ser feliz, para estar inteiramente presente naquele lugar, né? Naquele momento, para nos relacionarmos com o entorno de uma forma mais inteira. Fico pensando que até nos relacionamentos amorosos a gente se lembra das viagens que a gente fez com a pessoa, que foi o momento que você se dá melhor com a pessoa é quando você está viajando, né? Fiquei pensando muito nessa coisa da gente estar mais inteiro e mais presente na nossa viagem, muito mais do que na vida real, muito mais do que nos outros momentos, né? E ao falar de viagem bem nessa época em que a gente está mais restrito, enfim, correndo riscos, né? Eu fiquei pensando como que a gente pode tornar a nossa vida um pouquinho mais viagem, sabe? Para ficar menos dividido, assim. Claro que nunca vai ser a mesma coisa. E eu acho que se a gente sair um pouco da rotina, assim. Se você sair para caminhar, se você sempre só sai de carro, você andar no teu bairro para você ver as coisas que você não via, ou você fazer um caminho diferente, você, ao invés de ler um livro na tua casa, você senta num parque perto da tua casa para ler um livro, sair um pouco da rotina, né, para tentar, enfim, deixar a vida surpreender um pouco a gente também no dia a dia, né? Sem dúvida. Tem a expressão, né, Wanderlust, que se fala muito, que é uma expressão, se não me engano, é alemã, não quero falar errado, mas que é um desejo intenso devagar. Desejo intenso devagar. Isso é o Wanderlust. E as pessoas confundem um pouco que o Wanderlust é encher o seu mapa de PIN. É quem viaja mais, ganha esse status de ser um Wanderlust, né? De ser uma pessoa que persegue isso. Quando, na verdade, o desejo é o desejo devagar, né? Então, Sim. se dar o direito devagar. Atravessiamo. Atravessiamo. Não é ir de um ponto ao outro, é fazer a travessia. É permitir viver tudo aquilo. Eu pedi para a Flor pensar num momento inesquecível de viagem. E o momento inesquecível de viagem que eu pensei para falar aqui, até para encaminhar a minha fala para o final, nesse episódio tão especial de aniversário, foi dessa viagem, dessa edição que a Flor trouxe, de alguns momentos que a gente já viveu. Porque eu tinha saído algum tempo antes, né? Um pouco antes, alguns anos, uns 2 anos antes, de um relacionamento longo em que eu tinha uma outra vida, uma outra realidade, e que eu tive a oportunidade de fazer muitas coisas e de viajar muito mais, né? E quando eu saí disso, eu queria muito me desligar dessa imagem de que eu não poderia fazer as coisas se não fosse por conta de outra pessoa, né? Eu queria poder fazer as coisas com as minhas próprias pernas. E por mais que eu já tivesse feito outras coisas, quando a gente chegou na Grécia, foi um negócio tão surreal para mim, porque assim, não é assim uma coisa tão simples, não é uma coisa tão acessível, não é uma coisa que eu vou poder fazer todos os anos da minha vida, não estava dentro da minha realidade dessa forma. Era um sonho que eu decidi perseguir, que eu encontrei as parceiras para perseguir. Foi um momento de ousadia. Foi ousadia, a gente passou quase 1 ano pagando isso, fazendo parcela todo mês e dividindo num cartão, depois dividindo no outro, que foi uma opção de vida, como a Flor falou. Tipo, entrar no vermelho era uma coisa que eu não faria nunca por uma viagem, mas era muito uma coisa que eu estava determinada a fazer. Pô, não sei quando a gente vai ter um momento de vida que a gente vai poder fazer isso de novo, porque não é só dinheiro. Quantas o vezes, teu momento né, de vida também, você tem né? um momento de vida junto com as outras pessoas que você quer estar. Então era muito especial para mim. E daí a gente assistiu um pôr do sol da sacada do nosso Airbnb. A gente tava com um cafezinho, porque eu tenho isso, viu? Quer viajar comigo, vai ter que parar para comprar café. 40 graus, quero café. Café bem quente, café. A gente comprou um cafezinho e assistiu um pôr do sol da sacada do nosso Airbnb. E foi assim, nossa, da gente chorar, se dar as mãos. Foi. A gente, porque era assim, cara, eu sou foda.
eu me trouxe até aqui, eu não preciso de ninguém para me levar aonde eu quiser. Se eu cheguei aqui, eu chego aonde eu quiser, entendeu? E foi muito especial para mim. E eu queria saber o seu. Ai, meu Deus, você meio que roubou o momento topzera. É meu aniversário. Eu não consegui escolher o momento, gente. Eu sou libriana, não me peça pra escolher uma coisa, assim. Mas o que me veio muito à mente foi quando eu tive que me despedir da minha irmã numa viagem que a gente fez juntas, que a gente se encontrou em Portugal, que é onde ela mora. E o dia que eu tive que... Não foi a hora que eu me despedi dela, na verdade. Foi a hora que a gente decidiu que naquele dia a gente ia se separar. Que aquele era o nosso último dia juntas, porque no dia seguinte a gente ia ter que sair, não sei o quê, não sei o quê. Então foi o momento que a gente entendeu que a gente estava se despedindo depois de dias viajando juntas, assim. E a gente se abraçou e chorou naquele gramado, lembra? Você também tava. Poxa! Aí você chegou chorando já também, a Mari também, e foi um momento que eu me lembro, assim, da água cintilando, do sol cintilando na água, Eu sabe? lembro. Que a cena fica gravada em brasa na tua memória, assim. Que a gente pisca a lagriminha, assim, ó. Chorei, viu? Foi lindo. Foi especial, né? Mas olha, antes da gente terminar, sim. Ai, meu Deus, eu tô pra chega disso. Não. Antes da gente terminar, a gente tem o quê? Depoimento especial do amor. Tem. Você achou que eu não ia fazer a mesma coisa com você que você fez comigo? Não, eu achei que tava bom já. Você já, meu Deus. Não tá bom. Ouvintes. Olá, ouvintes do meu podcast preferido e top 5 meu e das pessoas mais legais desse Brasil, tenho certeza absoluta, e desse mundo, minha gente. E hoje, com um tema mais que especial e em comemoração à sua existência, minha linda, maravilhosa diva do sol, Tayane Pascoal. E assim... são tantas coisas, são tantas histórias e tantas emoções com Tayane que eu nem sei por onde começar a falar. Mas aí que eu sempre me lembro do primeiro momento que a gente se viu, e foi na primeira aula da PUC, primeiro dia da aula na PUC, a gente sentou uma do lado da outra, a gente se olhou, deu um sorriso muito genuíno do tipo, oi amiga, você por aqui, sumida, de novo. Uma certeza de que a gente já era amiga, e de lá pra cá foram 16 anos, gente, de muitas viagens, dentro e fora de Curitiba. Perceba, porque Tayane é isso, minha gente. Sagitário é isso, é a viagem em si. Sagitariano, eles são viajantes e a viagem, fui pesquisar, não é mesmo? Para deixar aqui bonitinho, é um ato de partir de um lugar para o outro e o resultado desse ato em si. E eu fiquei pensando, cara, isso é muito a Thay, porque a Thay, estar com a Thay é partir para outro lugar e é o resultado dessa partida, porque é transformador, porque ela nos tira daquela zona de conforto e nos leva para viver, porque afinal, o que é se não viver o ato de partir, não é mesmo? E estar sempre em partida e movimento. E é aí que a Thay é isso mesmo, ela é vital. Amiga, você é solar, matutina, jupiteriana, em expansão, enorme. E é aí que a gente se conecta também, né? Duas jupiterianas que se reconhecem e que se expandem e que querem viver experiências maravilhosas que o mundo pode nos proporcionar, porém ele anda proporcionando cada limonada, não é mesmo, amiga? Cada limonada, calma aí, né? Cada limonada seria ótimo. É cada limão azedo, mas assim, aí a gente põe um açúcar, outra coisa, um gin, transforma numa limonada gostosa. E nessa última viagem em torno do sol, que não foi nem um pouco fácil, eu queria te agradecer e parabenizar por ser uma viajante nata, daquelas que chega, calcula as rotas, calcula o terreno, o local, projeta os planos e as rotas de fugas e que, por sorte, salva todo mundo ao seu redor. E foi isso que você fez esse ano também com a gente, seja pelo Zoom, ou seja nos minis encontros distantes, que eram, mesmo distantes, eram cheios e que você escuta, você aquece, você acolhe. Enfim, qualquer coisa com a Thay transcende. E aí, todas essas viagens, eu fiquei pensando que quem conhece só a sua versão sagitariana /festa, mal sabe que a cereja do bolo é a viagem que a gente faz
entre a gente, mentalmente, a viagem que a gente se propõe a fazer na nossa vida, nesse exercício de viver. E eu queria agradecer por você ser a minha pessoa e por você ser essa luz e essa estrela. Te amo. final é Gente, por favor. Que lindo. E é isso mesmo. Não vês que somos viajantes? É isso, somos todos viajantes. Eu amo viajar com vocês. Real e metaforicamente. Estou falando vocês que eu tô de frente com quem? Com as duas aqui, com Dani e com Flor. É isso, gente. Muito obrigada por toparem essa viagem, que é a vida, né? Essa grande aventura aí que a gente está fazendo, uma viagem que vai longe. Exatamente, estamos sempre topando. Bom, gente, depois desse episódio emocionante, tô muito feliz, muito obrigada. É isso, 35 anos, me deem parabéns dia 14 e me deem de presente também entrar lá no nosso grupo do Telegram, porque a gente luta muito com esse algoritmo dessas redes que vos falam. Então, vão pra lá pra ajudar a gente a entregar mais conteúdo pra vocês. Esse é o meu presente de aniversário e eu quero indicar um episódio específico do podcast Bobagens Imperdíveis, que se chama Turismo de Catar Imagens. E ela faz uma narrativa muito interessante sobre fotos turísticas e o que a gente está fazendo com os lugares quando a gente retrata as imagens. É muito lindo. Que legal, Aline Vale, que maravilhosa. Eu também vou ouvir esse, porque eu não ouvi ainda. E eu queria indicar aqui um livro, Ruína e Leveza, da Júlia Dantas. É uma autora porto-alegrense, é um livro que a gente já leu há alguns anos, né, que marcou muito para nós duas. Como tantas obras sobre viagem, ele é muito mais sobre uma travessia interna do que sobre uma travessia externa. Ele acontece numa viagem, mas ele é muito mais sobre uma transformação interna. É um livro que é muito especial pra gente. Como são muitos livros e filmes, a gente vai botar no Instagram também mais indicações, porque senão a gente ficava aqui mais 30 minutos falando de livros e filmes de viagem. E esse episódio já tá longo. Exatamente, então vamos ficar por aqui. A gente espera que vocês tenham gostado. Sigam a gente nas redes sociais, a nossa @ é Convite pra Ser Adulto. Como a Thay falou, a gente também tá num grupo do Telegram, o link tá lá na nossa bio. A minha @ pessoal é Flor_Reis. E a minha é Thay Pascoal e nós também estamos no e-mail convitepraseradulto@gmail.com. Muito obrigada pela parceria e pela companhia nesse episódio de aniversário. Um beijo. Um beijo, gente.